Louco desafio. Comer, fubá e cantar. O Sole Mio. Carlos Seabra. Meu caro, qual é o maior desafio, então, sem ser este que você encontrou na sua vida até hoje? O maior desafio que eu já encontrei é realmente essa habilidade de conhecer as pessoas que você vai ter do seu lado para trabalhar, para confiar tarefas e atividades dentro da sua empresa que necessitam de uma confiança maior do que aquele que só vai estar lá na ponta para cumprir a tarefa de 8 horas. Mas sim aquela pessoa que tu vai poder contar às vezes fora de um horário, vai poder liberar um financeiro dentro da empresa para ela fazer, alguma tarefa específica que só você poderia fazer. E às vezes a gente acaba como que é a palavra? Acaba sofrendo, porque tu acha que tu tem do teu lado uma pessoa que ela era de confiança, mas ela acaba entregando uma coisa que não era aquilo que tu esperava. Então, o grande desafio que eu já passei foi encontrar realmente essas pessoas que são pessoas que vão ser o seu braço direito no seu negócio e no projeto futuro que você tem do seu negócio, né? Então, esse é o maior desafio que eu já tenho passado até então. Hoje em dia existe muito aquela polarização no sentido de como assim alguém que é da sua confiança é apenas quem ficou além do horário, né? Então tem aquela famosa guerra no Brasil, ou percepção, né, da demonização do empresário, ok? E a pacificação, né? Ou os panos quentes da grande massa. E dentro disso existe um ponto de desencontro, muitas vezes estimulados por grandes influenciadores também, que querem a audiência da massa. Mas quando a gente vai para culturas mais até protestantes e não tanto ortodoxas, romanas, no sentido até da própria religião, a gente vê realidades muito diferentes. Ou seja, que o trabalho não é apenas um desgaste, mas o trabalho é a força motriz para você mudar a sua vida, a vida da sua família, aumentar a qualidade de vida e gerar valor de alguma maneira. E dentro desse gerar valor de alguma maneira, Renato, provavelmente você veio passando por várias fases e vários questionamentos. Porque eu sei que desde a época que você foi militar, depois você trabalhou com eventos, hoje é um empresário de sucesso, diariamente você é um cara inquieto e que se questiona. Será que aquilo é felicidade ou não? O seu conceito, então, de felicidade, ele veio mudando nos últimos anos? Com certeza, porque muitas das vezes a gente acha que a felicidade ela está muito ligada à questão do dinheiro, né? Tangível. O tangível. O dia que eu ter aquele carro, o dia que eu ter aquela casa. Sempre é o futuro. O dia que eu estiver nas Maldivas eu vou ser feliz. Muito pelo contrário. Às vezes a felicidade ela está em você ficar meia hora em silêncio meditando, tirar meio-dia para você fazer uma leitura, ficar sozinho numa praia. Esses dias, inclusive, minha mulher me falou: o que aconteceu contigo? Tu tá diferente? Eu falei: só me deixa 2 horas em silêncio, quieto, isolado. E eu fiquei feliz. Eu estava num estado de felicidade, porque eu queria ficar quieto, eu queria rever algumas atitudes que eu estava tendo, algumas ações que eu estava tomando. Eu acho que a felicidade ela está ligada muito a realizações de coisas que a gente faz. Felicidade de eu ir viajar. Você vai viajar, fica 7 dias no resort. O primeiro dia é feliz, tu conhece, tu vai lá. Já no 6º, 7º dia tu começa a estar cansado. Pô, quero voltar para casa. Mas não estava feliz quando você chegou? Então eu vejo que a felicidade ela é muito ligada a momentos e realizações que a gente faz em todas as áreas da nossa vida. Seja pessoal, profissional, em alguma coisa que você conseguiu expandir dentro da empresa, aumentar, o resultado que você teve vai te trazer uma felicidade, mas ela é momentânea, porque depois daquele momento você vai querer aumentar a régua daquilo que você tinha colocado como projeto, como meta, e aí a felicidade vai voltar a ser de novo quando você bater aquela meta. No meu ponto de vista, felicidade isso é hoje, porque cada momento vai te trazer um tipo de felicidade diferente. E teve algum momento da sua carreira que você mais se afastou da felicidade? Eu acredito que não, até comigo não, porque eu sou um cara que eu consigo me motivar muito sozinho. Então, independente do que aconteceu, eu sempre vou buscar um lado positivo da coisa. Mas como que eu posso... Esses desafios são bons e eu gosto disso. Aí você fala, mas tu faz tantas coisas ao mesmo tempo. É desafiador. E às vezes, talvez em algum ponto eu
eu posso não ter encontrado essa felicidade assim, cara, hoje eu não tenho mais um tempo para ir ver minha mãe, para ir lá passar ou às vezes não tenho mais um tempo para mandar um WhatsApp para ela, né? Talvez esse foi um momento, mas desde que eu passei pelo seminário de padre, pelo quartel, depois que eu comecei a empreender, eu dificilmente me vejo nessa situação, né? Como eu te falei antes, o desafio maior hoje é encontrar pessoas que compram a tua ideia e que vão ser leais a você. Mas eu não me deixo levar muito por essa questão de ser infeliz ou não. Eu acho que a felicidade só de acordar todos os dias e poder levantar... Tô vivo, mais um bônus ganhei. Mais um bônus, exatamente. Tenho 2 pernas, 2 braços. Às vezes eu paro no sinal e fico notando as pessoas, né? Cada um tem uma história diferente, né? Aquele lá tá indo para o trabalho, aquele tá indo viajar, aquele tá indo para um hospital, às vezes. Então cada um tem uma história diferente. E por que ser infeliz se eu estou aqui podendo realizar... Se foi me dado esse benefício da vida. Isso, então o benefício da vida eu acho que já é uma felicidade diária que a gente tem que ter. Renato, dentro desse processo construtivo, ou melhor, de aumento da consciência, onde você vai ressignificando também o que era realização, o que era sucesso e o que é felicidade, eu digo que a pessoa motivada como você só está aí dentro porque também veio de algum lugar essa construção. Isso muitas vezes dos próprios valores familiares, né? Ou sendo inspirado por um avô, avó, ou pelo ambiente onde você cresceu. Essa motivação vem de onde? Quem que era o mais motivado que lhe ensinou como um espelho? Eu trabalhei numa empresa de turismo e o dono dessa empresa era muito rico e é muito rico, né? Eu morava numa cidade humilde, vivia numa família humilde, com a ideia que eu iria morrer humilde. E quando eu entrei para dentro da empresa, eu tive a oportunidade de conhecer coisas que eu nunca tinha visto. Jogador de futebol, passar dentro de alguns bairros de Alphaville lá em São Paulo e viajar para outros estados e entender que existia uma possibilidade para sair da onde eu estava e fazer coisas que pessoas faziam e alcançavam o resultado que queriam. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu conheci isso, foi onde destravou a chave aqui dentro. Olha, eu vou precisar trabalhar, montar... Por mais que muitas vezes você monte um plano, mas ele nunca vai sair 100% perfeito. O planilha aceita tudo, o Excel e o Word aceitam tudo. Mas e aí, uma coisa que sempre esse meu ex-patrão ele falava, nunca espere o momento perfeito para fazer as coisas. Comece. Não importa como você vai começar, comece a fazer. Porque os erros que você vai cometer, você vai acertando e vai chegar a um ponto que você vai encontrar ou chegar próximo daquilo que você imaginava como perfeição para o negócio. E é assim, a nossa vida é assim. Hoje, há 5 anos atrás, onde estávamos há 2 anos atrás, e as coisas, há 1 mês atrás, imaginava uma coisa, hoje está imaginando outra. E essa motivação veio muito quando eu trabalhei nessa empresa, mas a motivação de querer fazer sempre o melhor, entregar sempre o melhor. E eu me cobro muito e cobro muito isso de quem trabalha comigo hoje. Ou seja, o empreendedor tem aquela visão de negócio que parece até como se fosse dele, mas como uma ferramenta de alavancagem. Porque muitas vezes quem acaba dizendo, poxa, mas por que eu vou trabalhar aqui num negócio que eu estou insatisfeito? E aí eu faço a seguinte observação. Se você não trabalhar com excelência no que você está insatisfeito, como é que você vai trabalhar na excelência? Porque a única maneira de lhe tirar daquele buraco, muitas vezes, que você está, é trabalhando bem para que alguém lhe resgate ou que você mostre o seu valor para ser valorizado. Então, quanto mais eu trabalhava em locais que eu não gostava, melhor eu desempenhava o serviço, porque aí, o quanto antes, eu saía daquela pimboca. E aí vem uma questão muito importante que você tocou de novo, que é essa questão de valores. E pelo fato de eu ter passado pelo seminário de padre, pelo quartel e depois começar a empreender, essas escolas que hoje a gente não vê muito, né? Que, essa geração que está vindo aí, que é uma das dificuldades que a gente tem também, que fez entregar coisas hoje com responsabilidade, querer entregar o melhor para o cliente, porque
você bate numa situação que é o quê? Quais são os valores que tu estás entregando? Teu primeiro, porque atrás de um CNPJ tem o teu CPF, e a qualidade do serviço ou do produto que tu vai entregar. Fazer por fazer, eu digo que a gente vê quantas e quantas empresas que vêm na onda, né? A gente viu quando abriu os food truck, foi uma febre. Quem ficou? Paleta mexicana. 6 meses todo mundo abrindo. Depois de mais 6 meses... Putz, na minha área, quantas pessoas... Negócio nada bom. Na minha área, quantas pessoas eu vi começar... Por exemplo, hoje sou um dos maiores produtores de serviços previdenciários, de orientação de serviço previdenciário. Eu conheço fila de advogado formado... investiu 5 anos, investiu dinheiro, tempo, energia e hoje é um cara infeliz, né? E voltando para essa questão do valor entregar, de gostar ou não gostar de fazer, se eu fosse fazer o que eu gosto, eu ficaria o dia inteiro tocando violão, escutando música e querendo fazer churrasco. É isso que me dá dinheiro? É isso que me dá... Então não se trata de a gente fazer só o que a gente gosta. Mas eu preciso fazer coisas que eu não gosto para viver as coisas que eu gosto. Renato, e o que você mais destinou tempo na sua vida e que hoje você não coloca energia e tempo naquilo nem ferrando? Ou seja, algo que você desperdiçava muito de forma inconsciente, acabava não reconhecendo isso e hoje de uma forma então consciente mudou completamente de visão. Círculo de pessoas que eu vivia. Aí, ó. Ciclo de pessoas que eu vivia e eu imaginava que isso vinha de você. Pessoas que você acha que vai agregar alguma coisa na sua vida, mas muito pelo contrário, está tirando a sua energia, está tirando o seu tempo e você não agrega nada. E como as pessoas perdem tempo com isso? A gente perde muito tempo com isso e quando a gente acaba se tocando ou que alguém lhe orienta sobre isso, a gente vê o tempo que a gente já perdeu e o quanto aquilo muitas vezes deixou de agregar na sua vida e no seu negócio. Porque a pessoa às vezes é só um sanguessuga. Ou a pessoa, às vezes grupo de pessoas, de situações que você participa, terça-feirinos, quinta não sei o que inos e por aí vai. E muitas das vezes essas pessoas que participam de determinados grupos entregam uma coisa que não são. É isso, eu vejo muito isso. O cara tem um carro que ele não pode ter, mas ele tem pelo status de mostrar que ele está lá, e muita gente acaba comprando isso. Uma roupa de marca, um relógio de marca, um carro de marca, mas por trás tudo aquilo é maquiado. Ele não tem um negócio de valor, não entrega algo de valor, e isso toma muito tempo, muito tempo. Esses dias eu falava com um amigo que é headhunter e que trabalha muito com aquele universo, claro, de executivos, executivas, conselheiros e conselheiras, Alphaville. Onde na pesquisa deles estavam verificando muito dentro de processos seletivos como é que estava o estado financeiro de quem eles estavam querendo contratar. E grande parte, dava para mais de 60%, 70% dos executivos e conselheiros estavam endividados dentro do processo, mas precisavam mostrar um determinado status para tentar estar inserido dentro de um clube. Só que aquela reunião, aquele churrasco, aquele grupo de networking, se não agido de maneira estratégica, é apenas perda de tempo. E tempo é finito. É o único recurso que a gente perde e nunca mais vai conseguir recuperar. Conversando com um grande empresário alguns dias atrás, inclusive, nesse assunto de pessoas que você gasta, que você investe, ele falou para mim: Renato, hoje 80% dos meus agentes andam melhor do que eu. Tem um carro melhor do que eu, mora num apartamento melhor do que eu. E a gente vê isso fazendo que uma pessoa querendo viver de um status temporário para trazer pessoas para perto ou inflar o ego próprio, né? Mas lá na frente vai ser o quê? Vai ser um cara quebrado. Financeiramente, vai ser um cara quebrado de amizades verdadeiras, de relacionamentos verdadeiros, porque tá vivendo tudo artificial. Muitas vezes financiando tudo para poder mostrar um status temporário que não precisa. E o valor hoje não está nisso. Renato, agora, quando foi a sua virada de chave
dentro desse aspecto na sua vida? Ou seja, quando você se tocou que estava dando tempo ao que não lhe gerava valor? Foi em algum momento, por exemplo, na troca de um emprego, na desilusão de uma amizade que você acreditava que, de certa maneira, era leal? Quando que você acredita que foi esse ponto de virada? Foi quando eu comecei a empreender, ainda estava no quartel, e que eu comecei a ter que assumir responsabilidade de fazer eventos, fazer compra, organizar, planilhar. Então, aí eu vi o quanto tempo eu já tinha desperdiçado com pessoas e com grupos que não agregavam em nada. Eu costumo dizer uma frase do Dante Alighieri, né, que diz: a partir do momento que a gente começa a entender o nosso real valor, a gente cada vez dá menos tempo para o que de fato não nos agrega. E talvez quando você assumiu responsabilidades, foi esse o processo que se deu início. Com certeza. E isso a gente vê claramente, porque as tuas prioridades começam a mudar. Aquilo onde você vai depositar energia e tempo de verdade começam a te trazer resultados de verdade e diferentes. Aí é outro ponto de vista que a gente vê como eu estava desperdiçando tempo com coisas que não agregam nada. E às vezes não é só pessoas também, mas são coisas que a gente estava fazendo. Quanto tempo assistindo televisão que não agregava nada? Vendo um filme, um futebol. E aí eu desisti de assistir algumas coisas. Num evento que eu fui, a pessoa falou: quando você vai querer estar num palco sendo assistido e até quando você vai ficar no meio da plateia assistindo os outros? E é basicamente isso. Você começa a ter uma virada de chave. Putz, é verdade, vai chegar daqui 20, 30 anos, eu ainda vou estar na plateia ou eu vou estar lá no palco? Ou eu vou ser coadjuvante, ou eu vou assumir o protagonismo da minha própria vida e inspirar outras pessoas. Exatamente. Renato, dentro da sua área você é referência nacional. Agora, aqui a gente tem uma questão que a gente precisa aumentar a consciência de quem está nos vendo. Porque muita gente, por vezes, diz no seu segmento que não tem sucesso pelo fato de não ter o produto, de não ter a solução ideal. Mas você percebe que muitas vezes não é isso. Empresários e empresárias erram constantemente em alguns aspectos e que, por vezes, não são específicos de produto, né? Qual é o aspecto? Ou seja, o perfil de quem tem sucesso e quem não tem sucesso hoje dentro da sua área? Muitas pessoas que vêm para a minha área, por exemplo, área de consórcio, não tem sucesso por quê? Porque não define um público correto para trabalhar e o produto correto para cada público. Só vem por vender. Então eu tenho que saber, eu vou vender consórcio para quem? Eu vou vender consórcio para aquele cara que ele quer comprar um carro, ou eu vou vender consórcio para aquele cara que é investidor, que ele quer pegar uma carta de crédito para investir em terreno, para investir em imóveis, que ele vai montar uma carteira para trabalhar com locação. O cara tem a sensação que ele está perdendo pelo fato de ele não estar vendendo para todo mundo. Exatamente. Então, na minha área, hoje, o que acontece? Consórcio e seguro, que é a nossa área. O mercado de seguro do cara que não tem sucesso é aquele cara que vive no mercado prostituído de automóvel trabalhando a 10% de comissão, que ele vai ganhar 100, 200 reais. O cara vai ligar bêbado, sem gasolina, bateu na placa, ficou sem bateria. Então, assim, o custo operacional dele fica muito grande. E ele tem que ter uma demanda de cliente gigantesca. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou trabalhar com um empresário que tem 100 colaboradores. Ele vai fazer lá um seguro de vida em grupo para esse cara. Esse negócio vai te dar, vamos colocar, 2, 3 mil reais somente de agenciamento e vai te pagar uma carteira vitalícia. Hoje, 80% do corretor de seguro, ele está inserido dentro do mercado prostituído de automóvel. 80%? 80%. Por quê? É mais fácil. Por isso que não tem resultado. Porque tu vai lá e compra um carro. Tu pensa assim, cara, eu preciso fazer o seguro, porque se me roubarem, se bater, se der alguma coisa... O cara já veio com a ideia formada de que ele quer comprar. Mas aí começa o quê? O leilão. Leilão de preço. Ele deixa de fechar contigo por 10, 15 reais de diferença. Ele não está comprando valor, ele está comprando preço. E quando define respondendo a tua pergunta, o que define hoje o cara ter sucesso nesse mercado ou não, é isso. Porque o seguro de vida, ele é mais difícil de vender.
Por quê? Temos um problema cultural no Brasil, que as pessoas acham que são o Highlander, que nunca vai dar nada com ela, que ela não vai sofrer um acidente, nunca vai morrer. É a coisa mais certa que temos. Mas por que muita gente não contrata seguro de vida? Porque ele não entende realmente como funciona o seguro de vida e quais todos os benefícios que tu tem a partir do momento que tu contrata uma proteção para a tua vida. E não é nem para ti, tu está contratando muitas vezes uma proteção para o teu negócio, para a tua família. Por exemplo, vamos trazer o seguro de vida sendo falado de uma forma para você utilizar no caso de um inventário. A pessoa não vende assim, ela só vende se a pessoa morrer. Se você descobrir que tem uma doença grave, um câncer, de que forma que você vai ter que buscar recursos financeiros para reparar isso? Hoje um inventário, em torno de 15% a 20% de todo o patrimônio vai em custas de impostos, taxa de cartório, honorários advocatícios. Agora um seguro de vida não, dentro de 30 dias você apresentou um documento, a seguradora vai te indenizar, a tua família não vai precisar mexer em todo aquele patrimônio que você construiu. Para concluir, e o consórcio é a mesma coisa, se eu ficar vendendo o consórcio para o cara que quer trocar de carro todo ano, eu não vou ter uma clientela. Então, onde está o resultado, onde está o segredo do resultado de quem trabalha no meu mercado hoje de seguros e de consórcio? É definir o público que você vai trabalhar. Renato, quando a gente fala em consórcio e boleto, a gente tem uma similaridade aqui. Porque são criações, dizem, típicas das terras canarinhas, típicas do Brasil. Exato. Boleto não precisa nem explicar o porquê que dá certo aqui, né? Ou seja, população cada vez mais endividada, eu compro agora, pago depois e está tudo certo. Compro no boleto, compro no crediário, compro no crédito, mas não no débito, porque não tenho, mas quero ter. Vamos dizer assim. Exato. Né? Quero ter, também não dinheiro, quero ter aquele produto que numa compra emocional me faz ter a sensação de que eu sou feliz nesse exato momento, pelaquela aquisição. Agora eu vou voltar para o outro lado, eu venho para o consórcio. Por que no Brasil deu tão certo? Porque, pegando esse gancho que tu falou, né? Hoje o grande problema de nós brasileiros é o imediatismo, né? Voltando para isso. E ter a liquidez. Eu quero tudo para já, não quero esperar. E por que o cara do consórcio ele ganha dinheiro? Porque ele tem o quê? A paciência. E o que acontece? O consórcio ele é uma compra planejada. Então, ano que vem eu vou trocar de carro. Daqui 12 meses. Ao invés de eu ir lá pagar 2, 3, hoje tem financiamentos que esbarra quase em 4%, dependendo da financeira. Ao mês. Enquanto na Europa a gente paga, por exemplo, por ano. Exatamente. 2 ao ano, 2% ao ano. E aí tu vai pegar uma carta de crédito onde você vai pagar somente uma taxa de administração, você já começou a ganhar dinheiro só na escolha do tipo de produto financeiro que você vai fazer aquela compra. Por que deu tão certo? Agora, a mesma coisa o seguro. O seguro ele foi colocado no mercado através dos bancos e cooperativas. Você não ouvia corretor de seguro vendendo seguro de vida. O cara vendia seguro de carro, seguro de casa. Agora, os bancos trouxeram isso. A mesma coisa o consórcio. Por que o consórcio agora está dando tão certo? Porque os grandes players entraram no mercado. Grandes nomes, grandes fundos. Porque com uma taxa de juro tão atrativa para a renda fixa no Brasil, o que as corretoras de investimentos tiveram que fazer? Eu vou ter que levar esse produto que vai atrair o cliente, porque ele está aplicando um dinheiro lá, tendo um retorno fixo, tranquilo por mês, e podendo pegar aquele retorno financeiro que ele tem hoje e pagar uma parcela de consórcio. Aí o que as administradoras tiveram de ideia? Nós vamos buscar quem? O investidor grande. Porque esse cara tá parado lá achando que o consórcio era só para comprar carro, era só para comprar um imóvel. Muito pelo contrário. Hoje usa-se mais o consórcio para fins de produtos financeiros, alavancagem patrimonial, do que para a própria aquisição de um bem. Essa é a ideia do negócio, mas os grandes players que estão nesse mercado usam isso como uma moeda de troca para alavancar patrimônio. Exemplo, o cara que faz uma carta de crédito de R$1 milhão. E esse cara paga lá, vamos colocar 12 parcelas, ele fica 12 meses ali investindo naquilo ali. Ele investiu, vamos colocar aí 25, 30 mil reais. Ele foi contemplado numa carta de R$1 milhão.
tem alguém esperando ele ali na rua para pagar 20, 25% de ágio naquela carta dele. Por quê? Porque a partir do momento que ele comprou aquilo ali, é liquidez. Ele está com dinheiro para comprar um terreno, comprar um imóvel, reformar, fazer o que ele quiser dentro daquilo ali. Então, qual o mercado que te entrega hoje esse 25, 30% num período assim? Tendo a segurança do Banco Central, segurança de todas essas administradoras por trás. Então, por que o consórcio ele deu tão certo agora? Porque antes era vendido lá dentro de um banco, dentro de um escritorinho de corretora. Hoje os grandes players, eu posso falar alguns nomes, Roberto Justus, Pablo Marçal, as administradoras começaram a fazer comprar outra, fazer transações entre elas para elevar o número que era comercializado antes. Então, cada vez mais vai se ouvir falar no mercado de consórcio. Os grandes bancos hoje estão vindo com modelos e métodos de consórcio diferentes daqueles que a gente conhecia, que a pessoa só era sorteada através do sorteio normal, ou pelo lance fixo, ou pelo lance livre. Já estão aparecendo outras modalidades de negócio, porque é um dinheiro muito barato. Se tu pegar uma carta de imóvel hoje, vai pagar em torno de 0,8, 0,9 ao ano. Renato, agora, qual o futuro do mercado de consórcio no Brasil, na sua visão? Eu acredito que ele tem ainda... Futuro eu digo 5, 10 anos. Ele tem aí um bom caminho ainda pela frente. Me deixa um pouco receoso essa situação toda que a gente vem vivendo, falando de macro, de mundo. Nós estamos com muitas fintechs, bancos digitais, moedas digitais surgindo a todo momento. Então, sinto seguro no negócio? Hoje sim, mas me preocupa daqui 5, 10 anos como o mercado financeiro vai estar. Nós estamos vivendo uma transação de uma moeda digital do próprio real. Então isso vai trazer o quê? Vai baratear o dinheiro. O próprio Pix demonstrou isso, né? Barateando transação de banco, de transferências e tal. Então eu vejo que o mercado de seguro pelos próximos 5, 10 anos tem uma onda gigante para surfar, justamente pela entrada desses grandes players no mercado e a divulgação que antes não tinha. Hoje nós temos a internet, temos a prova real desses bancões, dessas grandes corretoras comercializando isso, mas daqui 5, 10 anos pode vir a mudar? Eu acredito que não venha a mudar o consórcio, mas pode aparecer alguma outra coisa que pode vir a concorrer com ele. Agora, quem que aplica em consórcio e se dá mal? Ou seja, qual é o erro comum entre o consumidor final, que acaba indo para essa linha? Quem aplica e perde dinheiro é o consumidor que ele quer o dinheiro para ontem. Né? Porque geralmente aquele cara que aplica pensando em investimento daqui 1 ano, 2, porque ele é uma forma de investimento. O consórcio ele é corrigido anualmente. Eu quero fazer essa carta de 1 milhão para comprar um imóvel de 1 milhão, mas ano que vem vai ter a correção. Ele é corrigido não só a sua parcela, mas o valor do seu capital da carta ele também é corrigido. Quem perde dinheiro? O cara que quer pressa, quer ser contemplado da noite para o dia. Por que ele perde dinheiro? Porque o contrato das administradoras acaba te castigando muito. Então, as taxas cobradas, a multa cobrada, o teu dinheiro não retorna quase nada para você. E, pasmem, para você resgatar aquele valor que é de direito seu, você vai ter que esperar uma contemplação também. Agora, Renato, se a gente estava falando até agora do dinheiro dos outros, vamos falar do dinheiro do Renato. Onde você aplicou, entre aspas, dinheiro na sua vida e mais você se arrepende? Eu investi num fundo privado, maquiado de fundo privado, e eu fiz o investimento através da pessoa que eu conhecia. Eu sendo um cara que sempre falei muito, pesquisa, vê aonde tu vai colocar o capital, tal. Conhecia muito essa pessoa e essa pessoa estava, vamos dizer assim, comprou a ideia do negócio, que o negócio funcionava, e aí, ao invés de eu estudar e entender realmente se aquele negócio tinha fundamento, eu fui pela emoção da amizade. Não, cara, eu vou colocar por ti, porque você me apresentou algumas pessoas, me levou para alguns clubes que foi legal eu fazer parte e tal, então eu vou aplicar um valor aí.
Foi um fundo de investimento que inclusive está sendo investigado pela Polícia Federal agora. Eu perdi um bom capital investido lá e a ideia do fundo entregava crédito, era uma CCB, era uma cédula de crédito bancário, onde tinham lastros imobiliários. Registro em CVM, tudo certinho, porém era tudo maquiado, não existia nada daquilo. Estima-se hoje mais de 1 bi que captaram isso. Então, muita gente da nossa região. Foi o pior investimento que eu fiz e onde eu mais me arrependo. Mas por quê? Eu agi pela emoção da amizade que eu tinha com a pessoa e não fui pesquisar e investigar realmente se fazia sentido aquilo. Novamente a gente cai num valor humano muito forte seu, que é o da lealdade. Exatamente. Como são os ciclos, né? Pelo lado positivo ou negativo, quanto mais a gente se afasta ou infringe os nossos valores humanos, mais a gente sofre depois. E chega uma hora que eu digo que a saúde física e a saúde mental cobram um preço. Isso. Falando nisso, quando foi o momento na sua vida que você mais castigou a sua saúde mental ou a sua saúde física? Foi na época que trabalhava com evento? Foi. Na época de evento, por quê? Se alimentava mal, dormia mal, o estresse muito grande, porque o evento você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, mas assim, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer aquilo, e você depende muito de processos, e muitas vezes esses processos são terceirizados. Eventos que acontecem que você não tem como prever. Um exemplo até que eu comentei com você foi quando nós promovemos um evento para 4.000 pessoas. Grande parte do evento ele era feito de uma forma totalmente artesanal e envolvendo alimentação. Montamos o evento, compramos as coisas, contratamos banda, o evento tudo perfeito, dias antes montamos lona, preparamos a parte de alimentação, bebida, tudo, e a gente não colocou e não tinha previsto no nosso planejamento a situação de um acidente de trânsito onde a pessoa iria derrubar um poste e você ia ficar sem energia. A formatura da minha prima se acabou dessa mesma maneira. Um bêbado bate no poste, derruba e acaba a festa inteira. Nesse evento a gente teve um prejuízo a mais de 25 mil reais na época. Prejuízo mesmo que a gente teve naquela época, que hoje dava uns 100 pau. Estamos falando aí 2010, 2011, mais ou menos. Bom, talvez não chegue sem conto, mas dava próximo. E o problema não é isso, Dal Bosco. O problema é o seguinte: as pessoas que estão lá, elas não querem saber. Por que você não pensou nisso? Eu paguei por isso aqui, eu quero que você me entregue. Cadê a ovelha? Exato. Cadê a cerveja gelada que eu vim no evento aqui para tomar cerveja gelada? Cadê o ar-condicionado funcionando? Porque ninguém aguenta aqui dentro do calor. Então, acho que foi o momento que eu trabalhei com o evento, foi onde eu mais sofri fisicamente e psicologicamente. Tanto que eu já fiz implante capilar, fiz cirurgia, porque assim, eu cheguei num ponto de parecer que eu era 10, 12 anos mais velho do estresse. Eu comia mal, dormia mal, eu deitava para dormir, eu preciso 2 horas de estar de pé, mas você não dormia, porque aquilo tem que acontecer assim, aquele outro assim. Imagina você chegar 5 horas da manhã no evento e a pessoa dizer que não ia trabalhar. Como que você vai contratar alguém 5 horas da manhã? Aí você tinha que fazer o trabalho de 2. Ou colocar aquela pessoa que estava ali a fazer o trabalho de 2. Isso é um problema gigantesco na área de eventos. E o que você aprendeu, então, na vida que não vale mais a pena colocar sua energia? As perguntas hoje... é só bomba pro outro lado. Cara, deixa eu ver. Sabe por que eu faço esse tipo de pergunta, Renato? Porque eu digo que nessa mesa, né? Nas mesas de podcast do meu podcast que acabam rodando pelo Brasil. Hoje é só pedrada. Só vem os incomparáveis e os inesquecíveis. Pessoas que saíram do anonimato e vieram em inesquecível. Sim. E que se transformaram numa marca que inspira outras pessoas. E por vezes, quando frequentemente vocês vão em entrevistas por aí, as pessoas perguntam muito apenas do CNPJ. Isso. Mas eles não entendem que tem um CPF que tem dores, que tem felicidades, tem decepções, tem angústias, né? Do outro lado. Então você pode ver que 2/3 do podcast a gente fala muito sobre a visão do Renato, né? E quando a gente fala em dor,
Cara, quem olha foto de Instagram ou quem vê a gente muito longe do que a gente parece na foto de RG, eu digo, arrumadinho, não sabe os tombos que a gente leva e só conta as pingas que a gente toma. Respondendo a tua pergunta, a maior dor, voltando lá ao início onde a gente começou, é você ter pessoas leais do seu lado. Por quê? O empreendedor, às vezes você precisa tomar decisões que é só você que pode tomar. E às vezes, quando você toma uma decisão que dá errado, você não tem ninguém para culpar. Porque é diferente quando você... Dom Bosco, vai lá e cumpre essa missão para mim, faz e tal. Se der errado, pô, tu não é um incompetente mesmo, né? Poxa, não teve capacidade. Quando é você, não. Você tem que se olhar no espelho e dizer, caraca, eu tomei essa decisão e foi uma decisão errada que levou para isso. Não tem como terceirizar a responsabilidade. E quando você tem ideias também. Poxa, eu tô com essa ideia, eu acho que vai dar certo, vou colocar isso aqui para funcionar. Mas aí você se pega sozinho, porque é a sua ideia, não é a ideia de outra pessoa. Às vezes você não tem ali, por mais que você vá compartilhar com a minha mãe. Minha mãe não tá nem aí. Ela muitas vezes falou, você é doido ficar abrindo esse monte de escritório aí, vai descansar um pouco, vai viver um pouco. Porque ela não vive isso. Aí eu vou conversar com a pessoa que é lá de telemarketing. Ela tá focada no telemarketing. Ela não quer... eu não sei nem do que tu tá falando. Então, a dor maior é muitas vezes você estar sozinho, ter uma ideia, querer colocar aquilo em prática, mas não ter alguém para te dividir. E aí a gente vai para isso que a gente tá fazendo aqui. Eu começo a pagar por pessoas que eu nunca vi, mas que são especialistas. Mentores. Pô, o cara é especialista aqui em financeiro, o cara é especialista em consultoria empresarial, outra. E você acaba terceirizando essas coisas. Então, a maior dor hoje que eu vejo de minha como empresário, como Renato aqui, é muitas vezes você está solitário lá sozinho. Caramba, eu queria fazer isso, mas se eu fazer, é só eu não tenho alguém para vir ali me dar uma ideia ou apoiar, bater, não, vamos lá, vamos fazer. Até tem, sim, mas não com a mesma pegada sua. Eu costumo dizer que a própria mentoria ela tem a capacidade de acelerar muito o processo, né, da gente ir até o sucesso. Seja o que você considera como sucesso. Porque tem mentores de vida, tem mentores focados apenas no ambiente, né, carreira, profissão. E quando você percebe isso, que você pode acelerar o seu desenvolvimento por alguém que dá aquela ajustada na bússola, caramba, você vê que você talvez remaria 2, 3, 5 anos pedalando, remando em determinada ação, gastando tempo, energia e dinheiro, sem ter resultado. Eu costumo fazer uma analogia, inclusive, ao andar na esteira. Por vezes a gente andava, só que não saía do lugar. E quando você contrata um mentor que lhe direciona e você entende, caramba, como eu estava inconsciente, né, de determinados aspectos, simplesmente eu acordava e ia trabalhar achando que eu estava fazendo tudo certo. Né? E isso aqui, na verdade, estava no olho do furacão. Estava num piloto automático, não sabendo se o meu tornado estava indo para o Kentucky ou para a Flórida. E aqui eu trago agora uma outra partezinha, já quase chegando no final dessa nossa conversa para lá de espetacular, Renato, que vai gerar muita reflexão para quem está em casa, inclusive, ou no seu celular, computador, aprendendo ou gerando insights por meio desse nosso debate. Mas o que o seminário lhe ensinou, cara? Valores, primeiro de tudo. Quais? Valores próprios, que hoje, valores que eu digo que são o caráter que a gente tem, de você nunca querer passar por cima de alguém, saber que aquela pessoa ela pode estar passando por um momento que a gente não consegue ver. Tu pode estar sentado aqui agora e passando por algo que é só teu. Não tem como a gente ver isso, né? Então sofrimento invisível ou alegria invisível? Exatamente. Então, você cumprir com aquilo que você assume entregar. O seu caráter é muito importante, o seu nome, né? O seu CPF. Falamos agora de dinheiro aqui. Esses cuidados que a gente tem que ter naquilo que a gente vai entregar, de que forma que você vai vender alguma coisa, vai entregar alguma coisa, porque esses valores, isso não tem preço, isso tem valor. Não querer ser quem você não é,
Eu acho que isso é uma das piores... Isso é ruim até para a pessoa, ela não vê. Mas quando, em determinado momento, ela enxerga isso, ela consegue entender isso, ela está quebrada financeiramente, ela está quebrada psicologicamente, muitas vezes sem amigos. Então, não precisar a gente querer entregar aquilo que a gente não é. Então, no seminário, principalmente esses valores próprios de você ser quem você é, você entregar aquilo que você promete entregar... Questão de horários, comprometimento com o compromisso que você assumiu, com a equipe que você assumiu, porque lá no seminário, igual no quartel, é assim, todos vão almoçar no mesmo horário, todos vão, a cama é alinhado, o lençol é alinhado, o travesseiro é alinhado. Então, são coisas básicas do nosso dia a dia que tem tanto valor, e não somente para nós, mas isso reflete muito nos nossos negócios, na sua vida pessoal. Então, eu assumi de estar aqui tal horário, eu tenho que estar aqui tal horário porque tem alguém lá me esperando, né? Eu assumi entregar isso que eu estou te vendendo de tal forma que eu te falei, eu vou te dar suporte, eu vou te dar um pós-venda, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer o dia que você tiver um sinistro. De acordo com o combinado. Exatamente. Então, valores pessoais, que é esse caráter que eu falei, entregar aquilo que você fala, comprometimento, responsabilidade. Isso são valores que eu acho que a gente tinha que ter, né? Não precisa a gente ficar falando, tem que ter isso. Acho que a gente já tem que vir de berço essa... Quando a gente vê que a gente tem que ficar reforçando os valores humanos, né? Para o ambiente que a gente quer conviver, ou de fato, inclusive, estando aqui no ambiente digital para pulverizar isso para uma grande massa, é que talvez nós como humanos, né? E aí eu digo como no geral, a gente errou muito dentro dessa trajetória. Cada vez mais a gente numa sociedade banivuca, o que está volátil não são apenas os empregos, as carreiras, a durabilidade do seu processo profissional e também das coisas. Mas a volatilidade, inclusive, e a distorção de muitos dos valores que infelizmente têm se perdido ou se esquecido. E dentro dessa jornada me fez lembrar uma outra parte da sua trajetória para a gente finalizar, que foi a própria questão do militarismo. Né? Eu fui militar só que pela Polícia Militar, você foi militar só que pelo EB, Exército Brasileiro. Isso. Né? Meu caro, o que o Exército lhe ensinou para o que você é hoje, como empreendedor e empresário? Que muitas vezes que a gente não cumpre aquilo que a gente assume, a gente sente e a gente paga pela dor. De novo, falei de dor de pessoas e aqui estou falando de uma dor mesmo emocional, dor própria de você se olhar e dizer, caraca, eu fiz isso aqui, agora lá o Exército te ensina que as outras pessoas não vão pagar por você, você vai pagar por você mesmo. Então, cheguei atrasado, punição. Cheguei isso, punição. Fiz aquilo, punição. E o pior, que às vezes respinga e todo mundo é punido por causa de você também. Exatamente. E aí você acaba causando um mal a todo um grupo que você foi o responsável. E depois as pessoas ficarem te apontando. É tão pequenininho, eu digo assim, hoje todos deveriam de passar pelo menos pelo ano obrigatório para assumirem esses valores que a gente falou agora. Como em Israel, por exemplo. Isso, comprometimento. Homens e mulheres, se eu não me engano. Comprometimento, responsabilidade, horário. São valores básicos que você acabou de falar, que estão à prova, né? Será que vai se perder tudo isso pelo caminho? Justo. E o Exército, ele serviu de uma escola para mim nessa questão de coisas que eu fiz. Eu perdi o meu final de semana, que eu perdi muitas vezes a semana de não poder. Você perder a sua liberdade de fazer aquilo que você sempre faz. Renato, agora aqui, eu digo que meus convidados especiais, quem encerra, né, geralmente são eles. A não ser quando eu estou em outra dinâmica ao fim do episódio. Mas geralmente eu passo a bola para o outro lado. Para sua câmera fechada, teve algum livro que mudou a sua vida, ou que lhe fez refletir, ou que você dá dica para os nossos seguidores? Dá dica lá para o pessoal que está aí nos vendo, assistindo, seja pelo YouTube, seja podcast no Spotify, e que vão ficar com mais essa dica de ouro, mais esse ensinamento. E não tenho dúvidas que vão lhe seguir também, porque eu vou deixar o link, né, do seu perfil no descritivo deste conteúdo. O livro que eu indico, que eu já li várias vezes e indico sempre que as pessoas pedem, Pai Rico e Pai Pobre, que mostra justamente essa diferença entre aquela pessoa que tem
não só uma vida pobre, mas um pensamento bloqueado muitas vezes para se libertar a riqueza, seja riqueza de dinheiro, de felicidade, de tempo, de poder tomar decisões do que vai fazer com a própria vida. E um pai que era rico, próspero e pôde ensinar para o Robert Kiyosaki, no caso, né, que era o filho pobre, que existem grandes possibilidades e qualquer um pode. Foi assim comigo, falei lá no início, quando eu trabalhei numa empresa de turismo, que eu vi tudo que eu vi lá, abriu a minha mente. Depois, lendo Pai Rico e Pai Pobre, eu entendi mais ainda que você desbloqueando algumas coisas que você tem dentro de família, dentro de círculos de relacionamento, você pode atingir o sucesso que você quiser.